Fala, fanáticos! Hoje é dia de teste e análise dessa pênalti aqui. Uma chuteira que se diz ser custo-benefício, então quero passar a minha opinião sincera sobre essa chuteira e te ajudar a escolher. Quem sabe essa daqui pode ser a sua próxima chuteira para você jogar aquele futebolzinho com seus amigos. Penalty RX Locker Y3. Tenho que confessar para vocês que eu precisei ler no papel e treinar algumas vezes para conseguir falar esse nome complicado. Não sei o que significa todos esses nomes, a não ser esse locker, né, que a Penalty fala que é essa região aqui que ajuda a travar o seu calcanhar. Mas o mais importante é que hoje a gente vai fazer uma análise dessa chuteira aqui e eu quero te passar a minha opinião sincera. Não que isso valha alguma coisa, mas eu espero poder conseguir te ajudar de uma forma honesta a escolher a sua próxima chuteira. E se você gostar desse modelo, você pode conferir o link que está aqui na descrição e adquirir lá da loja da Fute Fanatics. Antes da gente começar esse teste e análise, eu gostaria de agradecer a Fute Fanatics por permitir que eu passe a minha opinião sincera. Eu gostaria de reforçar rapidamente aqui o meu compromisso com você que está assistindo esse vídeo aí. De nada adianta eu tentar forçar você a comprar uma chuteira que você não gosta, uma chuteira que você não vai se sentir bem com ela nos pés. Isso não quer dizer que só o fato de eu elogiar ou de falar alguma característica, de eu fazer um elogio ou uma crítica que eu esteja certo, aqui é apenas a minha visão de como deve ser uma chuteira, a minha opinião, tá? E eu espero que com a minha opinião eu possa te ajudar a escolher a melhor chuteira para você jogar a sua bolinha no final de semana, jogar treinar na escolinha, ou seja lá o que você vai fazer com sua chuteira. Primeiro ponto que a gente vai analisar e conversar sobre a Penalty é sobre o seu design, né, a sua configuração de cores. Eu estou aqui com a configuração de cor branco, preta e vermelha. Meu pai falou que é a chuteira de São Paulino, né? Não sei se você não é São Paulino, não sei se você gostaria dessa chuteira. Eu não sou São Paulino, mas achei a chuteira muito bonita, tá? Embora eu não goste de chuteiras da cor branca, porque eu sou um pouquinho preguiçoso para limpar, e mesmo você limpando muito bem, quem tem chuteira branca sabe que dá um trabalhão para você manter ela minimamente limpa, tá? É uma chuteira que suja, que mancha, muito fácil. Então eu trocaria esse preto pelo o branco, a parte branca pelo preto, tá? Mas aí é uma questão de gosto, tá? Design é uma chuteira que é bonita, na minha opinião, é muito bonita a configuração de cores, a forma, a gente vai falar mais pra frente dela, é uma forma um pouquinho mais larga, mas questão de design é uma chuteira que aparenta ser um pouco mais cara do que realmente ela é. Então um ponto positivo aí, primeiro ponto positivo para a nova Penalty. Segundo ponto positivo dessa chuteira aqui, mas antes de falar sobre a forma, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal da Fute se você ainda não é inscrito, para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Se tiver alguma sugestão de vídeo, também deixa aqui nos comentários, beleza? Segundo ponto é a forma, tá? Forma, ele é o formato. Muita gente às vezes fala, a chuteira ficou grande, ficou pequena, e ela quer dizer só sobre o tamanho da chuteira, mas um ponto que influencia muito no seu conforto na hora de você usar a chuteira é a forma. Se você tem um pé muito largo e usa uma chuteira estreita, você vai se sentir muito apertado. Por mais que ela seja do tamanho do seu pé aqui, se ela apertar aqui lateralmente ou em cima, você não vai se sentir confortável. Qual é a minha opinião sobre o formato, a forma dessa chuteira? Ela é uma forma um pouquinho mais larga. Então se você tem um pé muito estreito, talvez você não se sinta tão confortável. Se bem que ela tem esse neoprene aqui que abraça bem o pé, porém ela é larga lateralmente. Se você tem um pé um pouquinho estreito, talvez você não sinta tão confortável. Você pode até apertar um pouquinho os cardaços aqui, mas eu acredito que essa chuteira ela cairia bem em um pé de médio para largo, tá? Eu senti ela muito bem, meu pé ele é de médio para largo e eu senti muito bem. Eu gosto desse tipo de chuteira com a forma um pouquinho mais larga. Fica mais confortável no meu tipo de pé. Lembrando que cada pessoa tem um tipo de pé diferente, então vale sempre você colocar no pé e testar para saber se ela vai se adaptar ao formato do seu pé. Até porque existem algumas chuteiras que sim, têm uma forma larga, porém você consegue apertando o cardaço aqui, ter um bom envolvimento do seu pé. Então a dica que eu posso passar para vocês é sempre teste, coloque no pé e avalie se ela fica bom ou não no seu pé, né? Lembrando que não é só o comprimento, a largura também é muito importante para você se sentir confortável com a chuteira. O cabedal também é um ponto importante, lembrando que a gente está falando de uma chuteira abaixo de R$300, então não espere nenhum material super tecnológico, um couro de canguru ou um couro natural. O que a gente tem aqui de cabedal é um material sintético, sim, um material sintético que é um pouquinho mais grosso no toque, você toca, você sente ele um pouquinho mais grosso, ele não é tão maleável assim,
Só que ele me passa a sensação que conforme você vai usando, ele vai melhorar um pouco, tá? Ele tem aquela primeira quebra e você vai se sentir mais confortável com ele. Apesar de ser um pouquinho grosso, ele não é aquele material que tira a sua sensibilidade ou que causa ali que machuca alguma região do pé, tá? Isso está muito mais ligado com a forma, mas o cabedal também, se ele for um material muito espesso e muito rígido, às vezes quando você pisa, que tem a dobra do pé, ele pode machucar. Já tive algumas chuteiras que isso aconteceu. Não senti aqui na Penalty, então esse é o terceiro ponto que eu colocaria como positivo. Então, para uma chuteira custo-benefício abaixo dos R$300, ela está indo muito bem nesse review. Mais um ponto que eu tenho que elogiar aqui na chuteira da Penalty, até agora foram só coisas boas, né? E isso, claro, a gente está avaliando, comparando ela pelo o que ela custa. Uma chuteira custo-benefício abaixo de R$300. Se a gente avaliar essa chuteira com uma chuteira profissional, é óbvio que aí a comparação é diferente. Mas quando se trata de uma chuteira custo-benefício e o preço que é cobrado aqui, todos os pontos a qual a gente analisou até aqui, ela vai bem. E as travas, para o preço que ela custa, também vão bem. O que eu gostei aqui na chuteira da Penalty? São travas em diversos formatos. Cada região do seu pé, esse é o ponto positivo. Tem um ponto negativo que eu vou contar aqui para vocês, que pode fazer com que você desconsidere essa como a sua próxima chuteira. Porém, um ponto aqui muito bom e que eu gostei nas travas, é que travas de formatos e tamanhos diferentes. Como que isso se traduz no campo? Isso vai ajudar você na mudança de direção, isso vai ajudar você a não escorregar quando você for fazer uma aceleração ou desaceleração, uma mudança de direção. Então isso vai ajudar com que você não escorregue, que você tenha uma facilidade em fazer essas mudanças de direção. Esse é o lado positivo do sistema de travas. Agora, se a gente for falar do sistema de travas como uma placa em si e como a sustentação que ele dá para a chuteira, e essa é uma das funções do sistema de trava, esse sustentamento, fazer com que a chuteira ela dobre na região correta. Uma chuteira ela não deve, na minha opinião, tá? Não que eu me considere um especialista em chuteiras, mas eu não acredito que seja saudável para o seu pé uma chuteira que dobre em excesso nessa região, tá? E esse é um ponto muito negativo nessa chuteira, porque aqui na frente ela é um pouquinho mais rígida do que aqui atrás. E eu acho que, na minha opinião, isso foi um vacilo que a Penalty deu, porque se a gente analisar o solado aqui da chuteira, a gente vai ver que essa região do meio do pé, ela é mais fina, fazendo com que a chuteira ela dobre mais facilmente aqui. Então, mesmo sendo uma chuteira custo-benefício, eu acho que a Penalty poderia ter investido em colocar uma placa que, mesmo que fosse um amortecimento fininho, de baixo custo, para impedir com que essa chuteira ela tenha essa facilidade em dobrar nessa região, tá? Porque é uma chuteira que ela não tem uma boa sustentação. Você pode perceber que ela dobra para todos os lados. E principalmente aqui, ó, no meio do pé. Essa é uma região onde a chuteira não deve dobrar com tanta facilidade. Seguindo a linha de raciocínio de sustentabilidade, um outro ponto importante para você ter essa segurança na sua mudança de direção, a gente elogiou o sistema de travas, que realmente é muito bom pelo seu formato, o seu tamanho, você sente agarrar muito bem dentro de campo. Porém, nos poucos testes que eu fiz com ela aqui no campo, eu senti essa instabilidade aqui, ó. Um outro ponto que não é tão grave assim, vamos colocar como razoável, é o seu contraforte, tá? Contraforte é essa região aqui que é muito importante para dar a estabilidade para o seu tornozelo. Ela tem um contraforte rígido, mas que porém ele é bem baixo. Observe como aqui em cima ele já não tem. Isso pode ser bom para algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm uma sensibilidade no tendão de Aquiles, tá? E às vezes um contraforte um pouquinho mais rígido acaba machucando a região do seu calcanhar, a região ali do tendão de Aquiles. Mas ainda assim, embora não seja tão mole quanto a placa de travas, o contraforte ele não é tão rígido assim, então fazendo com que você possa ter alguma instabilidade. Somado esse contraforte com a falta de sustentação aqui no sistema de travas, isso sim torna essa chuteira um pouquinho instável para você jogar. Então, se você já é um jogador que tem problema ali articular, joelho, já torceu o tornozelo ou tem facilidade em torcer o tornozelo, talvez essa chuteira aqui não seja mais bem indicada para você.
Lembrando também, por se tratar de uma chuteira de baixo custo, aí a gente vai começar a falar sobre amortecimento, eu não acho que todas as chuteiras precisam obrigatoriamente ter amortecimento. Agora, se você já é um atleta um pouquinho mais velho, já tem alguns problemas ou algum problema sério nas suas articulações, principalmente ali no joelho, aí sim, chuteiras com amortecimento é para você. Mas agora, se você não tem, se você é um atleta leve, eu mesmo particularmente, eu gosto de chuteiras que não têm esse amortecimento, que trazem essa sensação de mais próximo do chão. Quanto maior o amortecimento na chuteira, eu sinto, você perde um pouquinho da sensibilidade com a bola. Então, chuteiras sem um amortecimento, mais próximas do chão, te traz essa sensação de pé descalço. Ele consegue te trazer um tato, um conforto com a bola, na minha opinião, um pouquinho melhorado. Agora a gente pode voltar para mais um ponto positivo, que é o acabamento interno, tá? Então ela vem com uma palmilha que é simples, é bem fininha, mas de novo, a gente está falando de uma chuteira custo-benefício abaixo de R$300, que no mercado que a gente tem hoje, são poucas as opções que a gente tem com qualidade, tá? Então, palmilha é fina, tem um grip razoável, tá? Para sua categoria, até que é bom. O acabamento interno aqui na região do tendão de Aquiles, do calcanhar, é um material têxtil, tá? Bem acolchoado, então acho que dificilmente você vai ter problema com bolhas no seu calcanhar. Ela também conta com essa botinha aqui, que a Penalty apelida de Locker, né? Que é um neoprene que ajuda a estabilizar o seu tornozelo. Um ponto que me surpreendeu muito nessa chuteira aqui foi o seu peso. Eu acredito que por ter uma placa bastante fina e a falta de um sistema de amortecimento, isso fez com que ela se tornasse uma chuteira bem leve. Particularmente, essa é uma característica que eu gosto bastante, eu prefiro chuteiras mais leves, tá? Embora sempre chuteiras society sejam um pouquinho mais pesadas que as chuteiras de campo, mas aqui a gente tem um bom exemplar para você que também prefere uma chuteira mais leve. E aí, o que eu achei, qual é a minha opinião da chuteira RX Locker Y3? Apesar desse nome extremamente complicado, é uma chuteira de custo-benefício, eu vou colocar assim, menos custo e menos benefício, tá? É uma chuteira que você paga barato, se você joga só de final de semana, se você não tem um problema articular, ela consegue ser muito honesta naquilo que ela se propõe a ter. Então, gostei bastante do cabedal, a forma um pouquinho mais larga. O sistema de travas, ele me deixou ali um pouco em dúvida, porque ao mesmo tempo que ele tem boas travas com diferentes tamanhos e formatos, o que ajuda na mudança de direção, a falta de sustentação aqui no meio do pé me deixa preocupado, principalmente um atleta que já tem um pouquinho mais de idade, que às vezes não treina na semana, que só joga de final de semana, então não tem um condicionamento físico tão bom assim, a chance de você ter uma torção é um pouquinho mais alto, isso na minha opinião. Lembrando que eu não sou um especialista aqui em pés e em chuteira, tá? É só a minha preferência pessoal. Eu prefiro chuteiras que tenham essa sustentação aqui no médio pé. A falta de amortecimento também, embora a gente esteja falando de uma chuteira de custo-benefício, e eu também não acredito que todas as chuteiras, que para uma chuteira ser boa, ela precisa ter um bom sistema de amortecimento. Eu particularmente prefiro chuteiras mais baixas, mas eu também sei da importância do sistema de amortecimento para as pessoas que têm algum problema articular, que já são um pouquinho mais velhas ou estão um pouquinho acima do peso. Mas no geral eu achei uma chuteira leve, confortável e que é muito honesta pelo que custa. Lembrando que se você quer adquirir essa chuteira e muitas outras chuteiras para society, futsal, futebol de campo, tênis, todo o material esportivo, o link da Foot Fanatics está aqui, vai te levar direto para essa chuteira. Meu nome é Thiago Mez, eu sou um criador convidado aqui da Foot, muito importante, se você gostou desse tipo de review, de análise, você deixar o seu comentário aqui, se inscrever se você ainda não for inscrito, e é isso aí. Esse era o vídeo que eu tinha a trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado e te espero no próximo vídeo. Valeu!